Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente chega a um dos momentos mais importantes da nossa cobertura sobre as eleições municipais aqui de Toledo, quando a gente recebe os candidatos à prefeitura para uma entrevista, para uma sabatina, e para começar com as nossas entrevistas a gente recebe o arquiteto e urbanista Mário Costenaro, ele que é o candidato do Republicanos pela coligação Renova Toledo, Republicanos Progressistas, PDT, PRD, Agir, Democracia Cristã e a Federação PSDB e Cidadania. Ele vai falar um pouquinho sobre as suas propostas, sobre a sua visão de Toledo e também sobre a sua experiência. Essa é uma forma que a gente encontrou para ajudar vocês, eleitores, internautas aqui do site Toledo News, a ter mais elementos para a votação do próximo domingo, dia 6 de outubro. Mário, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin. Uma satisfação a todo o público do Toledo News. É uma oportunidade extremamente importante para trazermos essa mensagem de renovação, de uma Toledo diferente, uma possibilidade de uma Toledo cada vez melhor. Obrigado por esse momento. A gente que agradece. Mário, para começar o nosso bate-papo, você é uma figura que já consolidada no meio empresarial, já de sucesso no meio empresarial, muito participativa no associativismo, nas associações, foi presidente da CIT, Cassiopar, POD, mas por que decidiu entrar na política? Por que decidiu colocar o nome à disposição como candidato a prefeito de Toledo? Foi uma ideia do Mário? Foi uma ideia dos grupos que cercam o Mário? Como surgiu essa ideia? Como é importante essa tua pergunta, porque ela me traz a possibilidade de falar sobre diversos contextos. Primeiro, sobre a missão, sobre o propósito que eu me encontro agora de buscar desenvolver a nossa cidade um lugar melhor para todo cidadão. E não é uma ideia simplesmente pessoal, uma ideia minha, uma questão de vaidade, algo que eu procuro para satisfazer o ego. Não, não é isso. É algo que é construído em conjunto. Meu nome surge junto com um grupo, junto com um grupo de pessoas realmente com um propósito que converge com aquilo que eu penso. O nome sai naturalmente, sai organicamente. Eu estou aqui depois de 4 vezes por ser chamado a ser candidato a prefeito. E desta vez eu aceitei. Anteriormente a gente vinha nas entidades, eu vinha no desenvolvimento das minhas atividades pessoais, tinha algumas questões particulares, mas agora, no momento em que eu completo 60 anos agora, completei 60 anos em janeiro passado, eu me senti mais maduro e mais fortalecido. E senti o grupo também mais convergente com todas as questões que a gente pensa para o desenvolvimento de Toledo. Então, é algo que não é construído a partir de uma vaidade pessoal. É algo que é construído a partir de um propósito comungado por um grupo de pessoas extremamente importantes. Eu posso listar ali o deputado Dirceu Esperafico, meu vice, o Lúcio Demarque, o ex-prefeito Deli Donin. Eu posso lhe colocar, além dos partidos que você leu ali, que são todos eles extremamente importantes para o processo de desenvolvimento de Toledo, mas também a Associação de Direita de Toledo, meus amigos Cepenic, João Bombardelli, tantos outros ali que estão com a gente. Enfim, muita gente com um propósito muito firme de pensar essa cidade no sentido de que ela pode ir muito mais além de como ela está indo. Nós temos potencial para isso. Existem muitas carências que precisam ser supridas. Toledo precisa muito mais planejamento, se estruturar para esse crescimento que advém. Então, muito mais que um projeto pessoal, uma missão, um propósito, e eu tenho certeza que ele está sendo muito bem recebido pela população de Toledo. Nesse sentido, você citou um pouco dos apoios. Você tem o apoio do deputado federal Dirceu Esperafico, tem o Lúcio Demarque, ex-prefeito, e todo o grupo que liderou a cidade por muitos anos, o Derli Donin também ex-prefeito, nesse grupo de apoio. A importância desses apoios para sua campanha, para uma futura eleição, se você ganhar no domingo, a importância desses apoios, dessa estruturação. É extremamente importante. Eu sou um homem de articulação. Eu construí junto com algumas pessoas o Oeste em Desenvolvimento, um programa focado no desenvolvimento econômico sustentável do Oeste.
a partir da articulação de toda uma região. Nós integramos 70 instituições públicas e privadas, algumas com viés diferentes de pensamento, mas todas convergindo para o desenvolvimento sustentável de Toledo. Essa construção levou 2 anos em termos de sensibilização para que isso acontecesse, para que aquelas pessoas que às vezes, para que aquelas entidades que às vezes estivessem procurando o mesmo objetivo, mas por caminhos diferentes, convergissem numa discussão onde cada um podia se posicionar no lugar do outro, dispondo a partir de significados como a confiança e a cooperação, e construímos isso. Eu fui o primeiro presidente. Eu aprendi ao longo desse tempo todo, inclusive da minha atividade profissional, que nós nunca fazemos nada sozinho e como é importante o diálogo. É isso uma das questões que eu acho que falta aqui em Toledo, porque algumas questões não se aceleraram como podiam ser aceleradas. Essa busca, junto ao governo estadual, junto ao governo federal e junto a outras esferas privadas, no sentido de outras entidades, inclusive, no sentido de formulação de parcerias, de articulação, para que a gente possa captar recursos, possa captar programas, para que a gente possa construir aqui uma governança diferenciada, Kelvin, é algo extremamente necessário e está passando da hora. Nós precisamos realmente fazer valer da nossa força, do nosso potencial, para fazer as coisas acontecerem, para que elas saiam do discurso e aconteçam efetivamente na prática. Ainda nessa linha dos apoios, a gente tem o governador Ratinho Júnior, que inclusive você antes das eleições estava no partido dele, o prefeito candidato à reeleição acabou indo para o partido e é candidato pelo partido do governador. Inclusive o governador esteve aqui em Toledo em apoio à candidatura à reeleição do atual prefeito no último domingo. Outra liderança também é o deputado federal Elton Velter, que também tem o apoio a outra candidatura. Nessa questão do diálogo, são lideranças, caso o Mário eleito, o Mário vai conversar também para que contribuam com Toledo? Nós vamos buscar tudo aquilo que for bom para Toledo, dentro de padrões éticos e morais, dentro daquilo que realmente for bom para Toledo. Em relação ao governador, eu entendo a formalidade que ele necessita fazer agora. Mas o presidente do partido do meu opositor gravou comigo uma mensagem de apoio. Deputado Santo Alex, secretário da Infraestrutura, presidente do PSD do Paraná, está me apoiando. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakr, está me apoiando. Recebo o apoio também do virtual presidente da Assembleia Legislativa, o próximo presidente, Alexandre Cury. Apoio que não vai faltar. E no governo federal, nós faremos as aproximações necessárias, principalmente sobre a orientação do deputado Dirceu Esperafico, que é o grande articulador, o grande representante político do Oeste do Paraná. Eu não tenho dúvida que nós teremos acessos e poderemos construir projetos. Aliás, a realização de projetos é algo que nós precisamos fazer aqui e faremos. Nós não temos um banco de projetos em Toledo, pelo menos desconhecemos se tiver a eficiência dos mesmos na questão da captação de recursos, porque tem muita coisa para ser feita, Kelvin. Encerrando nessa linha dos apoios, a gente tem o ex-prefeito Derli Donin, como uma figura que apareceu mais forte recentemente na sua campanha. Ele recebeu duras críticas ontem pelo presidente da Câmara, apoiador do atual prefeito. Como que você vê esse apoio e também essas críticas que ele recebeu? Eu não ouvi as críticas deles. Você poderia me situar um pouquinho sobre elas? Ele falou sobre questões processuais da época em que o Derli foi prefeito. Olha, se nós quisermos entrar nas questões processuais, nós temos a questão do hospital regional agora, do atual prefeito, que está suscitando muitas dúvidas. Surgiu, inclusive, essa questão do inquérito da Polícia Federal, teve uma audiência pública agora. Então é preciso que se pese na balança, né, essas questões. Até porque o Derli Donin foi um dos melhores prefeitos dessa cidade. Chega a causar inveja em algumas lideranças o tanto de questões que ele fez em Toledo. Nós pegamos na área esportiva, na área de infraestrutura física, no planejamento da cidade, o Derli deu um salto para o desenvolvimento que está aqui hoje. Eu tenho orgulho de ser apoiado pelo Derli. Eu sou amigo pessoal do Derli, conheço a sua família e eu posso te dizer com a maior tranquilidade possível, né? As questões que ele atravessou, inclusive no momento de mudança, quando surgia a lei da responsabilidade fiscal, muita coisa aconteceu na época em várias prefeituras, inclusive nos ajustes na época de procedimentos. Eu não tenho dúvida da capacidade do Derli
da importância do Deli para o desenvolvimento econômico de Toledo, pelo que ele fez e porque ele pode fazer. Por isso que eu falo assim, essas críticas às vezes têm que ser balizadas. A gente tem que olhar mais para a casa da gente antes de atirar pedra na casa dos outros. Mário, entrando num dos principais setores para o município de Toledo, a agricultura, o agronegócio de Toledo é o mais pujante do Paraná e há mais de 10 anos. Houve uma reestruturação na atual gestão, unindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Agricultura. Como que você vê essa mudança? Se é algo que você mudará caso eleito, e quais as suas visões e seus projetos para a agricultura de Toledo? Eu vejo essa mudança como incompreensível e um grande erro. Não deveria ter acontecido isso. Nós temos a cadeia da agricultura e da proteína animal, cuja secretaria nós vamos criar como extremamente fundamental para o desenvolvimento de todas as demais cadeias do município. É a base da nossa economia. Nós precisamos de gente qualificada em tempo integral, formando projetos em vários departamentos dentro da secretaria, em cima de todas as cadeias de proteína animal, como ele falava, passando aí por questões de qualificação técnica, aproximação com o interior, aproximação com distritos, grandes projetos que podem ser atualizados, focando e priorizando mais as ações nessa secretaria. Ao desenvolvimento econômico, são eixos que nós temos que seguir sim, que são transversais não só à Secretaria da Agricultura, mas a outras cadeias, a agricultura e ao interior, e a proteína animal, como também as outras cadeias. E aí nós estamos falando de eixos como infraestrutura, em termos de modalidade de transporte, aí nós estamos falando de energia, aí nós estamos falando de novas possibilidades tecnológicas, aí nós estamos falando da transformação de diversos ambientes que constituem aquilo que nós chamamos de fatores de produção, para a criação de um ambiente de desenvolvimento propício ao desenvolvimento do setor produtivo, para gerar melhor oportunidade e renda às pessoas de Toledo. Então, considero inadmissível o que foi feito, não acho que foi uma boa política. Esses caminhos que foram tomados, acredito que eles tinham lá uma certa intenção, mas é por isso que eu penso diferente, é por isso que eu estou aqui. Eu respeito a forma de que fizeram, respeito até a forma como seguiram, mas eu não posso compreender e não concordo com os caminhos tomados. Respeito, inclusive, as pessoas que estão direcionando isso, que estão caminhando isso, mas não trouxe os resultados esperados. Aconteceu um afastamento muito grande entre interior e distritos da atual gestão. Nós ouvimos isso constantemente em todas as visitas que nós fizemos. Isso que aconteceu, inclusive, não é só uma visão minha, eu posso te dizer com garantias. Nós tivemos um sindicato rural, a Associação dos Agrônomos, você passa para a Protol, pessoal do leite, pessoal dos suínos, todas as cadeias envolvidas, todas clamam pela volta da Secretaria de Agricultura e a Secretaria do Agronegócio, e nós estamos ampliando aí a denominação para agricultura e proteína animal, porque nós queremos mostrar realmente que é uma questão mais abrangente, até porque o nosso valor bruto agregado, os suínos, por exemplo, tem os 40% lá de representatividade. Então, não é o Mário Costenaro que está falando isso, é a comunidade do agronegócio, a comunidade da agricultura, a comunidade da proteína animal que está com essa visão. Então, é impossível que não se veja isso e que o caminho que se tentou buscar não foi o melhor caminho. Olha, foi uma tentativa, zero respeito, mas não chegou aos resultados possíveis, inclusive criou algumas questões que têm que ser melhoradas urgentemente. Ainda nessa questão da agricultura, projetos que foram muito reconhecidos nos governos do Lúcio Demarque, do falecido José Carlos Esquevinato, do próprio Derli Donin, foi a questão do asfalto rural. Se não me engano, a última vez que eu vi eram mais de 400 quilômetros de estradas rurais no município de Toledo. Esse é um projeto que você pretende olhar, já que tem essa experiência, tem o Lúcio Demarque também como seu vice. Como você vê essa situação? Mas, sem dúvida, né? Nós necessitamos de, primeiro, fazer uma restauração de muitas das nossas estradas. Precisamos complementar alguns trechos que precisavam de ser asfaltados e não foram. São trechos, às vezes, de 1, 2, 3 quilômetros que ligavam uma área a outra, e muitos trechos a serem pavimentados. Essa é uma condição que dá, inclusive, a diferença. Começou lá com o Derli, muita coisa com o Esquevinato, muita coisa com o Lúcio Demarque,
pouca coisa agora nessa gestão e que nós vamos retomar de uma maneira... Ela foi modelo para o Brasil. Agora a gente avança mais, a gente tem que alargar pontes e poeiros, por exemplo, para o trânsito das nossas máquinas, né? Nós tivemos na época do plantio agora, depois teremos a época da colheita depois, e nós temos essa necessidade de criar toda uma infraestrutura para o nosso agro. A gente vê solicitações aí, o pessoal da área de bovinos, a questão das cisternas para água nas propriedades, tem muita coisa a ser feito, Kelvin, tem muita coisa a ser feito. Por isso que a gente fala sempre na necessidade de a gente ter uma estrutura mais próxima, uma estrutura mais qualificada, que vai acertar em questões de foco e priorizações daquele setor. Esse setor é que é a base da nossa economia. Por que ele é a base da economia? Porque ele exporta muito. Ele exporta muito. E quando ele exporta, ele ajuda na construção de uma formação de uma renda primária, que ajuda a trazer, inclusive, uma riqueza nova para o município que vai se multiplicar para outros setores, para o setor do serviço, setor do comércio, para outros setores, né? Agora, é importante que a gente agregue mais valor nessas áreas, é importante que a gente se aproxime, que a gente se desenvolva mais tecnologicamente. E para isso é necessário que a gente tenha políticas focadas constantemente sendo trabalhadas, diariamente sendo seguidas, as aproximações dessa secretaria com a agricultura, você falava sobre articulações outro dia, agora há pouco, ela deve se fazer com várias outras entidades e organismos que nós temos no país todo, que é um país onde o agro realmente sustenta, ele dá a condição da economia do nosso país e muitas vezes salvou, né, e salva. Na verdade, ele é a base realmente da formação do PIB brasileiro, e ele merece ser coordenado de uma forma mais priorizada e de uma forma mais focada. E essas capacitações, essas qualificações, essas políticas que serão tratadas, tem aí uma quantidade de possibilidades que se ampliam no momento que a gente tem esse foco. Mário, um dos problemas do município de Toledo, que eu, confesso, vi pouco ser debatido nessa campanha, é a questão do aeroporto municipal Luiz Dalcanale Filho. A questão dos voos comerciais, eles voltaram para Toledo depois de muito tempo durante o mandato do ex-prefeito Lúcio, depois com voos para Curitiba, chegaram a ser diários, depois foram interrompidos em 2020 por conta da pandemia. O atual prefeito Beto Luniti conseguiu os voos para Campinas, que foram cessados ali em dezembro de 2023, com a promessa de que voltariam no início deste ano, e até agora não voltaram. Inclusive, há alguns dias a gente teve o início dos voos comerciais diários entre Pato Branco e Campinas, uma cidade ali com 90 a 100 mil habitantes, enquanto Toledo, uma cidade com quase 60 mil habitantes, está sem os voos comerciais. Como você vê a questão do aeroporto municipal? Dá para ter voos comerciais? Dá para buscar parcerias, principalmente com o governo do estado, para que isso volte para Toledo? Ou esse aeroporto tem que ser estruturado de uma outra maneira, teria que ser utilizado de outra forma? Eu acompanho a história do aeroporto regional e do aeroporto Toledo há muitos anos. Eu estou tão curioso quanto você para entender o contexto de toda essa questão que você mesmo coloca, hora tem voo, hora não tem voo, hora não tem voo, hora tem voo. É algo que a gente precisa compreender melhor, inclusive de que forma foi estruturado. A CIT teve um papel muito importante para ajudar a reestruturar esse aeroporto. E a condição do aeroporto, a condição de a gente ter modais diferentes, e eu falava de fatores de produção hoje, como a questão do aeroporto, a questão ferroviária, nós estamos baseados aqui num modelo de transporte rodoviário com nossas estradas nas condições que estão, isolados como estamos, né? Voltam em hospedágios, ainda não temos as obras, é uma questão difícil. Agora se fala no aeroporto de cargas para Cascavel. Cascavel faz uma programação, atrai todos os voos para lá e está a questão de carga. Nós temos que ser mais ativos aqui. Nós temos que ter projetos mais audaciosos aqui. É possível esse contato com o Estado para a gente voltar voltar os voos aqui? Vamos em busca disso. Nós vamos sempre procurar dotar o município de condições, de fatores que fortaleçam o seu desenvolvimento econômico. O aeroporto está dentro deste contexto. E nós vamos analisar muito bem o que aconteceu e o que está acontecendo para que as coisas tenham chegado a esse ponto. Mário, outro setor importante para Toledo e para qualquer município, seja de que local for, é a questão da saúde pública. O que o Mário pensa sobre a saúde pública? O que o Mário traz de projetos para a saúde pública de Toledo? O que eu penso
é como, olha, essa caminhada tem gerado uma certa indignação ao Estado na saúde em Toledo quando a gente vê o povo solicitando por serviços. Olha, tem questões de exames que são aí há 2, 3 anos sem terem resultado, sem ter resultados. As pessoas esperando por 2, 3 anos, 4 anos. A gente ouviu casos de até mais que isso. Isso não pode ser considerado uma saúde boa. Nós temos as questões nas filas das madrugadas aí, que as pessoas vão para a madrugada para as filas para disputarem por 7 fichas. Né? Foi o que me disseram ontem uma usuária da saúde de Toledo. Isso não pode ser considerado uma saúde boa. Nós temos a questão da burocracia. O cidadão me disse que tem todos os cadastros na unidade básica de saúde, na UPA. Cada vez que ele vai fazer o atendimento, ele me dizia, olha, eu tenho que levar lá o meu comprovante de residência, uma conta de luz, por exemplo. Se eu não tiver isso, acaba complicando o meu atendimento. Uma simples solução tecnológica de reconhecimento facial pode mudar esse processo, pode liberar o atendente para atender uma outra pessoa e pode facilitar ao cidadão que vai necessitar da saúde. Nós seremos incansáveis. Enquanto permanecer, não dá para não se indignar com a forma como a saúde não chega com resultados efetivos para a população. Nós faremos a valorização do servidor na busca para essas soluções, porque eles conhecem lá o que está acontecendo. Eu ouvia de alguns médicos a questão da burocracia no sistema, inclusive dificultando até o atendimento ao cidadão. Nós vamos fazer um choque de gestão. Nós vamos usar de recursos tecnológicos, nós usaremos da valorização do servidor, nós seremos incansáveis na forma de adotar processos operacionais que facilitem o atendimento da saúde. Nós procuraremos, inclusive, fortalecer, nós temos aí uma quantidade muito pequena de leitos hospitalares em Toledo. O que tem, inclusive, é dividido com muito voltados ao SUS. E não só ao SUS, infelizmente. Também é para toda a população, né? Tem a população do setor privado também, que nossos hospitais têm a o HGU, mas temos o fortalecimento de outros convênios que precisam ser fortalecidos. E aí as parcerias, por exemplo, com o Hospital Bom Jesus, que está em um processo de construção de um novo hospital, precisa ser fortalecida, ela precisa acontecer. O hospital regional ele tem que passar a atender de uma forma cada vez operacionalmente, inclusive de forma mais sustentável. O que a gente viu aí nos primeiros meses tem um déficit em torno da sua operação. O fortalecimento de todas essas estruturas ele tem que acontecer de uma maneira muito efetiva. Mais investimento em infraestrutura física. Nós temos já, segundo os novos índices do Ministério da Educação, uma defasagem na infraestrutura física de profissionais em relação ao número de habitantes. Isso tem que ser superado. Trabalharemos para que isso aconteça de uma maneira diferente. Vamos atrás dos projetos para aumentar nossa infraestrutura física. Vamos atrás de projetos e programas para melhorar a contratação e ampliar a contratação dos nossos profissionais. Mas vamos pensar muito nos profissionais que aí estão, não só na sua valorização, mas também no cuidado com a sua saúde mental, com a sua saúde física, na questão da formação continuada. A gente vê muita coisa acontecer, mas a gente não vê, a gente vê muita coisa sendo dita, mas a gente não vê realmente a coisa acontecendo como deve acontecer. Então, quando você vê tanta carência, quando você vê que precisa uma unidade básica lá de um distrito ampliado, quando você vê que uma unidade básica já não está atendendo a população que aumentou muito naquele local, não dá para pensar de uma outra forma, que não ser a questão de percorrer e perseguir incansavelmente a busca por soluções para atender. Isso são processos, né? Eu gostaria muito de, a partir de janeiro, já no primeiro dia, resolver todos os problemas. Mas nós seremos incansáveis na solução deles. Nós faremos mutirões para acabar com os exames represados. Discutiremos muito a possibilidade de recursos tecnológicos e de novos procedimentos para acabar com essa questão das filas. Programas de conscientização sobre consultas, sobre a questão de exame de rotina, a questão
das crianças da UTI pediátrica, o atendimento pediátrico, que não existe diferenciado em Toledo, e está concentrado hoje na UPA lá. Então, um cidadão aqui da Pioneira às vezes tem que sair de madrugada, quando leva as pessoas lá, às vezes sem possibilidade de transporte coletivo, sem condições para ter que pegar o atendimento. Como é que nós podemos dizer que nós temos uma saúde premiada? A gente verificava outro dia índices do Ministério da Saúde sobre a questão do atendimento básico de saúde. Toledo aparecia em posição, e aí a gente vê esses números de segunda em termos de acesso, quando não é um órgão oficial que diz isso, quando se junta a saúde pública e a saúde privada, e quando a gente ouve todas essas reclamações. Se não me engano, Toledo aparecia lá numa posição muito, acredito, vergonhosa, inclusive em relação àquilo que oferecia. Então é preocupante, é um tema de muita sensibilidade, que não pode ser tratado de forma de brincadeira. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente exalta alguns serviços e ainda vê tanta carência, tanta necessidade, tanta gente precisando. Nossos atendimentos de cirurgia, de alguns serviços são feitos fora daqui. Exames oftalmológicos sendo resolvidos. As pessoas estão indo para Palotina, para Marechal Rondon ou Cascavel. Muita coisa é levada para fora daqui. Uma cidade que tem esse desenvolvimento que ela tem, como é que a gente tem que pensar essa saúde? Como é que a gente tem que pensar? É se colocar na posição do outro. Me desculpe, mas não dá. Não dá para dizer que está tudo bom, que está tudo uma maravilha. Não, não é isso. Não é isso que eu quero para o meu município. Não quero isso para o meu irmão, que é um cidadão. Nesse sentido, talvez a principal e a maior preocupação das pessoas e reclamação é em questão a fila para exames, para consultas com especialistas, e também a fila na questão das cirurgias. É o resultado, Kelvin. É o resultado. Elas têm que ter respostas. As pessoas não podem levar um ano para conseguir uma ficha para fisioterapia. Não pode levar um ano ou mais para pegar uma radiografia ou tomografia. Isso influencia na atividade dela, na qualidade de vida dela. Isso influencia em todo o entorno dela. Uma criança sem atendimento, ou no atendimento misturado com pessoas que sofreram acidente, com pessoas que tiveram outro tipo de problema, é uma situação diferente, Kelvin. Não dá para ser tratado. É uma questão que precisa de muita sensibilidade. Entrando em outro tema, Mário, questão do transporte público. A gente vê uma das candidatas falando no transporte público gratuito. A atual gestão trouxe novos ônibus que chegaram para o município aí nos últimos dias. Como que você vê a questão do transporte público em Toledo? Transporte público em Toledo, o transporte em Toledo, o trânsito em Toledo, ele tem que ser visto de uma maneira muito mais ampla. Não é apenas a questão do ônibus em si. Ele passa por uma questão por conceitos, inclusive, de mobilidade verde, que eu tenho falado tanto, não me lembro se eu já comentei com você sobre alguma vez. Quando a gente pensa em uma cidade, a gente pensa a cidade resgatada para as pessoas. Eu penso muito, e a gente vai tratar a questão da acessibilidade nas calçadas, por exemplo. Se as pessoas estiverem calçadas com maiores condições de maior acessibilidade, arborizadas, que têm uma condição, elas são mais convidadas a caminhar e andar. Quando a gente tem ciclovias nessa cidade, que não como as que a gente tem hoje, que são poucas e que não estão integradas, a gente vai fazer mais ciclovias e vai integrar. E na relação do transporte público, da mesma forma. O transporte público tem que ser mais atrativo. Tem essa possibilidade que está sendo levantada aí. Olha, é um estudo que cabe. A gente não quer apenas trazer uma possibilidade que de repente leva uma certa ilusão quanto a um custo inicial que é implantado, principalmente quando as coisas começam, porque eu quero um transporte público muito bom, não só por um ano. Eu quero um transporte público bom para a vida toda e para atender todo mundo. E aí a gente vai passar por questões da necessidade sempre da manutenção dos ônibus, sempre da colocação de mais ônibus com conforto e com segurança. A gente passa aí no tratamento de uma questão de uma administração do transporte público, você pega desde passivos ambientais, a questão de passivos trabalhistas, envolve toda uma questão de planejamento de custos, de oportunidades.
os estudos serão feitos para que a gente tenha uma tarifa justa, mas também nós temos que pensar diferente. Nós queremos rotas melhores, nós queremos mais rotas, nós queremos um atendimento melhor ao cidadão e nós vamos fazer isso. Um estudo de mais rotas, as rotas em posições mais estratégicas que atendam de uma melhor forma ao cidadão. Queremos horários, em alguns horários. Hoje a gente conhece casos que foram relatados para nós nessa caminhada. A pessoa perde na madrugada um ônibus e vai ficar ali uma hora e pouco esperando um outro ônibus, num ponto de ônibus que não tem segurança. Aliás, sobre os pontos de ônibus, nós teremos alguns pontos estratégicos, nós vamos trabalhar inclusive na possibilidade da climatização de alguns deles, para que a gente tenha alguns horários e à medida que a gente puder avançar, a gente vai trazer cada vez mais ônibus não só ônibus de qualidade, com conforto e segurança, e não vai ser no último minuto da gestão, não. Vai ser durante todo o tempo. Não vão aparecer ônibus com cores diferentes, faltando alguns dias para uma eleição municipal para término de um governo. A gente vai tratar disso durante todo o tempo. Sim, vamos tratar na forma de contratos, como é que ele deve acontecer, na forma de manutenção, como é que ele deve acontecer. Não só apenas na mudança do contrato. Ele deve ser avaliado, inclusive, essa relação com as empresas dessa forma. E vamos fazer os estudos que devem ser feitos. Agora, com certeza, será um transporte coletivo diferente, porque nós pensaremos no todo, na vida constante da cidade, uma questão de atendimento para toda a cidade e durante, não só nos 4 anos da nossa gestão, mas preparando para um transporte coletivo cada vez mais atrativo, seguro e justo para a cidade ao longo dos anos. Mário, você é arquiteto e urbanista já na área há muito tempo. Como você vê a questão da estruturação da cidade, da estruturação urbana da cidade? O que você pensa nesse sentido? Você citou também a questão do trânsito. Toledo está crescendo muito nos últimos anos, já está aí praticamente com 160 mil habitantes e fisicamente a cidade não tem como crescer. Como que você pensa essa estruturação e também a estruturação do trânsito nesse sentido? É aí que eu penso diferente de você e provavelmente é o que eu penso diferente da gestão. A cidade tem como se preparar em termos de estrutura física e ela não está se preparando para esse crescimento que acontece de forma cada vez mais acelerada. Você falava em 160 mil habitantes, se a gente considerar a taxa percentual que ela cresce mais que o Estado e mais que o país. Ela precisa e necessita de um planejamento amplo, né? A cidade tem que ser entendida da forma como ela é ocupada, em todos os seus bairros, em todos os seus distritos, mas vamos focar agora na sede urbana, em todos os seus bairros, né? Como é que eles estão integrados, como é que eles estão estruturados. Nós vamos dar a cada bairro mais autonomia, para que a vida aconteça ali de uma forma bastante intensa, para que as pessoas tenham menos necessidade de se locomover. Isso ajuda a resolver o problema do trânsito também. Nós precisamos pensar a interligação desses bairros. Se eu pensar na interligação, por exemplo, do Panorama de São Francisco a outros bairros, é complicado. Praticamente não existe outras opções, são poucas opções. Se eu pensar no Copagro, com as ruas estreitas, da forma como a gente está querendo trazer o trânsito para dentro do Copagro de novo, com outra possibilidade, de que maneira que eles estão preparando a cidade a partir de uma ponte que vai ser feita. Porque ele vai cair um trânsito ali e toda a cidade está crescendo para aquele lado também. É pensar a cidade com uma questão de uma forma profissional, com qualificação técnica. Isso eu sei fazer. Sei fazer, inclusive, porque eu sei da possibilidade e da necessidade de trabalhar ela de uma forma multidisciplinar. O que é isso? Trabalhar ela com mais profissionais, com gente de mais diversas áreas. Olha, nós não temos anéis viários sendo construídos em Toledo. Nós temos ali Marechal Cândido Rondon, aqui ao lado, uma cidade do oeste do Paraná, que serve como exemplo. Olha, que se ali pode, como nós, com o nosso desenvolvimento econômico, já que se diz que tem tanta essa proximidade com o governo do estado, por exemplo, nós não conseguimos avançar em obras estratégicas que vão diminuir os conflitos do trânsito na cidade, que vão permitir, inclusive, que se estruture a atração de novas empresas, de novos investimentos para geração de oportunidade e renda, que vão permitir, inclusive, a possibilidade de perimetrais, marginais e de ligações entre os bairros de uma maneira diferenciada. O trânsito é pensado, a sua infraestrutura física da forma como é pensada, está muito aquém das necessidades de Toledo. Eu não sei nem de que forma está sendo. No último plano de mobilidade nosso, é de 2016.
Nós precisamos e vamos pensar a hierarquia das nossas vias, a questão de abertura de novas ruas. Porque ali tem um obstáculo. Quando a gente fala na continuidade dos eixos, porque a ligação é eixo norte-sul e leste-oeste, tem vários obstáculos. Tem ruas que precisam ser abertas, tem ruas que precisam de outras soluções. E sempre são colocadas essas coisas. Mas tem esse problema. Esse problema você tem esse problema agora com 160 mil, imagine daqui a pouco com 200 mil. Tem que ser encarado de frente, tem que ser encarado com ousadia, tem que ser encarado com projetos, com planejamento. Nós vamos fazer isso. Nós estamos pensando numa cidade diferente, nós vamos estruturar a cidade de uma forma diferente. Mário, falando em segurança pública, graças a Deus Toledo é uma cidade bastante segura, óbvio, tem os seus problemas de segurança, mas já foram piores lá atrás, há muito tempo, várias questões aí, muito pelo trabalho das forças de segurança, Polícia Civil e Militar, muitas coisas melhoraram ao longo do tempo, mas um problema referente à segurança pública que surgiu com mais veemência, com mais força nos últimos anos, foi a questão dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua, algo que trouxe uma insegurança para os moradores, principalmente para os comerciantes ali da área central, principalmente ali próximo à Catedral Cristo Rei, à Praça Willy ali existe um problema grande nesse sentido. Como que você vê a questão principalmente dos moradores de rua? Primeiramente, precisa-se exaltar as instituições de segurança que nós temos no município, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Nós temos essas forças equipadas e administradas como estão sendo administradas, ou equipadas até um pouco relativo, a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas a necessidade de ter uma integração cada vez maior dessas instituições leva a nossa proposta de a construção de um centro de monitoramento, de um centro integrado de todas as forças, desde Polícia Civil, Serviço de Inteligência, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, para, inclusive, com a sociedade civil na revitalização do Conselho de Segurança. Isso é um ponto. Então, nós temos todo esse trabalho que será feito, que vai, sim, fortalecer cada vez mais a segurança na nossa cidade. Nós somos uma cidade com bom desenvolvimento econômico. Teoricamente, a gente podia ter essa condição que você falou de ter uma segurança muito boa. Nós estamos um pouco longe disso ainda, no sentido de que todo esse desenvolvimento econômico, ele atrai também algumas questões. A questão das drogas, por exemplo, é uma das questões que nós temos que encarar cada vez mais de frente. Temos soluções aí, alguns problemas sérios para serem resolvidos. Temos essa questão das pessoas em situação de rua, que a grande pergunta que eu faço é como é que chegou ao ponto que chegou? Porque essas pessoas não chegaram todas ao mesmo tempo em Toledo. Já não é fácil você tratar com essas pessoas nas condições de 2 ou 3 grupos pequenos. Quando assume a proporção que tomou, fica cada vez mais diferente. Daí a importância também da formação, nós temos não só na rede de segurança, mas na rede de assistência social e outras entidades que fazem um bom serviço nessa área, e aí a gente precisa fortalecer esses projetos integrados para trabalhar junto a essas pessoas. Até porque nós temos casos ali, na questão das pessoas de situação de rua, de várias formas. Você tem gente ali que está se escondendo, você tem gente ali que tem problemas de saúde, você tem gente ali que tem opções de vida diferentes. Tem que ser tratado no caso a quadro e por isso que a gente tem que saber utilizar de toda a rede para onde que a gente leva um ou para onde que a gente leva outro. Agora, acima de tudo, é importante que a gente entenda o espaço público como um espaço democrático, ok? É para todos. Agora, para você usar o espaço público, você precisa de algo chamado regras de civilidade. Você tem comportamentos a serem adotados para poder usar dos espaços públicos. E estará no plano de ação daqueles agentes de segurança do município como essas regras de civilidade estão sendo praticadas por aqueles que estão utilizando os espaços públicos. Porque nós não podemos afastar das nossas praças, em função de alguns pretensos direitos, né? Aquelas pessoas que estão idosos, jovens, toda a cidade, comércio fechando ali, aqueles na praça, a gente viu isso, as pessoas fechando nas portas, pessoas sendo agredidas. Tivemos casos até infelizes aí, e eu não quero ficar trabalhando em cima disso, não seria oportunista, mas são casos que aconteceram, são fatos que aconteceram, então insuscetíveis a todo mundo. Então, não pode, em função de um grupo, toda a cidade ser afastada
do uso do espaço público. E quanto mais gente a gente tem utilizando o espaço público, mais segurança nós temos. São os olhos da cidade, a cidade percorrendo. Então nós temos que tratar com todo o direito humano que for possível, mas no caso a caso, conforme as questões que são solicitadas. Porque nós temos gente ali que de repente tem uma condição que tem que ser acertada com a justiça e tem que ser encarada de frente isso daí. Tem gente que precisa de tratamentos diferentes e nós temos rede institucional para ser tratado disso. Agora, vamos percorrer soluções, olha, demorou-se muito para buscar alguma solução. Tivemos que a Chapecó ver como estava sendo utilizado lá, mas isso já era quando? Quando a situação estava praticamente insustentável, né? E a gente sabe disso, o que estava acontecendo, a sociedade clamava por uma solução e ainda clama. E não dá para eu tirar as pessoas, por exemplo, de uma praça aqui e levar para outra praça lá. Não dá para eu simplesmente dispersar essas pessoas pela cidade. Isso também seria uma questão de tratamento com essas pessoas, né? Agora eu tenho que pensar na cidade, no espaço de qualidade da cidade e que a cidade seja resgatada a todo cidadão. Todo cidadão, num espaço democrático, que utilize da cidade da forma como deve ser utilizado. Mário, entrando em outro setor importante para Toledo e para qualquer município, educação. Uma das principais demandas que a gente vê a população falar, comentar pela cidade é a questão dos CMEs, das vagas integrais. Como que você vê essa situação? Dá para estruturar isso de alguma forma? Eu fiquei um pouco perplexo no debate que eu tive outro dia numa rádio da cidade com os demais candidatos, quando o atual gestor disse que para isso nós tínhamos que pensar muito na economia da cidade. A perplexidade está no ponto que se Toledo, com o desenvolvimento econômico que está, ele não consegue se ajustar em termos de oferecer mais vagas, oferecer mais infraestrutura física, de creches infantis para a população, aí cabe um ponto de interrogação, um ponto de questionamento. Eu acredito e nós vamos fazer sim, porque é possível. Vai ser estruturado sim nas condições que precisa, não só para novas vagas, novos CMEs, como inclusive vamos pensar em alguns casos a questão do horário estendido, ajustar os horários de entrada e saída das creches das empresas, né? Para que permita. Nós temos mães e pais que precisam trabalhar. Nós precisamos que essas crianças sejam bem atendidas e tenham a sua educação. E nós temos as empresas necessitando de gente que trabalha. É algo que está aí. Não tem como achar que está tudo bem. Não tem como dizer que não tem, que não existem, que existem vagas ou que não tem filas para vagas, porque não é isso que nós estamos conhecendo. Aí, na realidade, quando a gente avança pela cidade, quando a gente conversa pela cidade. Essas são as questões que me deixam, inclusive, um tanto confuso. Do algo que se diz com algo que a gente conhece na prática. E, quer dizer, existe uma Toledo na mídia e existe uma Toledo real. Nós somos uma bela cidade, nós somos uma boa cidade, mas com potencial para ir além, para suprir essas carências que são necessárias e que são carências da população mais carente, inclusive. Né? Elas têm que ser têm que ser tratadas de frente, têm que ser tratadas com projetos e que realmente busquem as soluções, que a gente não empurre as situações para um lado ou para o outro, ou que fique criando aí algumas nuvens sobre a situação do jeito que ela está. Nessa questão do horário estendido para alguns CMEs que você comentou, que inclusive você trouxe no seu programa eleitoral. Como você pensa em estruturar isso? É trazendo mais profissionais? É trazendo mais estruturas? É gerindo melhor o horário dos profissionais? A demanda dos profissionais para cada instituição? Com certeza, a gente vai ter que fazer uma adequação à estrutura que tem. Hoje existe uma parceria para o horário do soninho. Não tem? O horário do soninho é tratado com privado, com parcerias ali. Nós vamos ter horários e questões que podem ser colocadas, inclusive, para o horário da entrada e da saída. Podemos estruturar melhor, vamos estruturar, nós temos condições para isso. A gente tem como fazer isso e nós vamos fazer isso. Ora, não dá para, em cima de alguma dificuldade ou um obstáculo, alguma coisa, você deixar de oferecer um serviço que é necessário para a população. É a dignidade das pessoas, é a segurança e a educação das crianças, é a necessidade de qualificação de gente qualificada para trabalhar nas empresas. O assunto é muito sério, não dá para ser tratado de uma forma, olha, estamos resolvendo, está resolvendo, não tem vagas. Tem sim, tem esse problema e nós vamos tratá-lo de frente. Quanto às escolas municipais, hoje você vê... Horário do almoço, eu te falava, tá? Quanto às escolas municipais, como você vê hoje, o que você acha que precisa ser estruturado, o que dá para trazer para melhorar o atendimento nas escolas municipais? Primeiro, você me falava sobre a questão da infraestrutura física. Nós não tivemos, e sobre a questão do aumento da população.
iguais a 160 mil habitantes. E nós não crescemos em termos de infraestrutura física. Pouco no CEMEI e nas escolas, a única escola feita começou na época do meu vice, Lúcio Demarque, que foi entregue nessa gestão, que é a Escola Santos Dumont. Não é uma escola nova, tá? Que é uma escola que é do Jardim Porto Alegre, que estava junto com a escola estadual. A população aumenta, você precisa ampliar estruturas físicas de escolas existentes e precisa fazer novas escolas. Todo esse contexto vai ser analisado junto com as pessoas da educação. A valorização do servidor público, inclusive no debate pedagógico, inclusive no fortalecimento de conteúdos básicos, como conteúdo de ciência, matemática, português, acontecerá. Mas nós estaremos muito atentos a essas novas transformações que vêm aí. E não é só a questão de você trazer um equipamento, uma ferramenta e dizer que nós estamos avançando na questão tecnológica. Vai muito além disso. A gente tem que estar muito adequado às novas disciplinas adequadas a essa, por exemplo, em termos de contraturno, alguma coisa, ou em termos de extensão, a própria linguagem, a programação, o ensino da programação para as nossas crianças, desde cedo já, porque são as novas linguagens que estão conduzindo o nosso mundo. Temos, inclusive, a possibilidade, eu visualizo isso, a possibilidade do ensino personalizado. Nós podemos chegar lá, avançando para que a gente chegue lá. O ensino personalizado, de acordo com as características de cada aluno, e que o professor tenha a condição também de ter essa formação para se integrar a esse ensino e ter o atendimento ao aluno. Temos a questão de novas metodologias, como metodologias ativas, que podem ser implementadas. É motivar o aluno a aprender, motivar o professor a ensinar, se fortalecer em cima das questões dos recursos tecnológicos, sim, na questão da evolução tecnológica, sim, mas não perder a magia da interação humana. Isso eu falo sempre. Agora, é extremamente importante o cuidado com o nosso professor. O cuidado com as nossas equipes da educação. A formação continuada, a questão da saúde física e mental, a questão da valorização como um todo tem que ser perseguida e não abriremos mão dessa condição. Mário, uma questão que tem sido muito debatida durante essa campanha é a questão do déficit habitacional aqui no município de Toledo. Se não me engano, são 5 mil famílias nessa situação do déficit habitacional. Como que você pensa a questão habitacional no município de Toledo? Eu penso que de uma forma bem diferente também, porque não nenhuma casa foi entregue nessa gestão. A gente tem um número de 5 mil famílias que, se a gente for pensar, não são 5, levam para a questão de 10, 15 mil pessoas ou até mais, né? A nossa família diminuiu um pouco de número em termos estatísticos em relação à passagem dos anos, mas se nós considerarmos apenas 3 integrantes de cada família, a gente tem 15 mil pessoas, por 4 por família, chegamos a 20 mil pessoas. É algo que é inadmissível também, né? Com todo esse déficit, a gente chega até... Esses números, às vezes, precisam ser melhores consultados. Eu quero conferir chega, às vezes, para a gente também alguma informação que, na verdade, tem uma lista de espera de 10 mil pessoas, né? Eu preciso conferir isso, eu preciso ter esse número de uma forma mais transparente. Mas é algo que precisa ser perseguido. Nós temos que ter mais habitação, temos que pensar muito na tipologia das casas, no que nós estamos entregando nas casas, que tipo de casa nós estamos entregando. Nós precisamos que essas casas, e vamos fazer projetos adequados, projetos com conforto térmico, projetos existentes e projetos de casas integradas, de casas e unidades residenciais, porque nós podemos pensar de outra forma também e vamos pensar de outra forma que não só esses grandes conjuntos residenciais. Nós podemos e vamos fazer isso, distribuir essas unidades habitacionais integradas mais à cidade, que não dá para você ter um objetivo nobre e uma solução ruim, no sentido de que você deixa as pessoas isoladas, separadas da cidade. Isso causa um custo social muito grande. As questões das casas, as questões das unidades residenciais, elas têm que estar mais próximas dos bairros, onde a gente tem ali a educação, onde a gente tem a saúde, a gente tem o mercado, onde a gente tem a possibilidade de esportes. Isso tudo, onde a gente já está instalado, isso é gestão responsável. Você potencializar a capacidade instalada que você já tem em todos esses sentidos. Eu estou falando de equipamentos urbanos, mas eu posso entrar na questão do esgoto, eu posso entrar na questão da água, eu posso entrar na questão da energia elétrica, que tudo aquilo que
que a gente gasta para levar para um lugar muito isolado acaba interferindo também no custo da gestão. Dinheiros que têm que ser aplicados, por exemplo, para a nova CMEs, por exemplo, uma qualificação melhor na saúde, ou ter uma saúde mais qualificada, de repente são utilizados para questões que a gente poderia resolver integrando ou trazendo essas pessoas mais perto para a cidade. Fora o custo social, da insegurança que causa das pessoas se sentindo isoladas, separadas, como se estivéssemos realmente separando as pessoas das casas populares, as pessoas mais carentes da vida da cidade. A cidade tem que ser pensada para todo cidadão, para todo cidadão. A cidade tem que se apresentar para todo, se oferecer para todo cidadão. E isso é algo que nós vamos perseguir com projetos urbanos de qualidade, com projetos de casas de qualidade, e vamos fazer realmente a diferença também nessa área. Mário, duas áreas que, se bem estruturadas, melhoram vários índices de outros setores, seja segurança pública, seja economia, seja o bem-estar da população, são as áreas do esporte e da cultura. Toledo é reconhecido principalmente no esporte por uma estrutura vasta, e eu posso falar porque já andei bastante aí pelo estado trabalhando nos jogos e sei que a estrutura de Toledo é uma grande referência. O que o Mário pensa sobre esses dois setores? Eu penso que toda essa estrutura foi feita na época do Derlitos Cavinato. E diga agora alguma infraestrutura grande que foi feita fora a pista borrachada que foi feita no Lago Municipal, que inclusive nós vamos levar equipamentos esportivos para mais bairros. Nós temos que levar equipamentos esportivos distribuídos. Nós temos um estádio municipal em condições precárias e a nossa pista de atletismo não é nem oficial. Eu falava outro dia da pista de atletismo oficial, o prefeito atual me falava da pista que foi feita em borrachada ao lago, que é uma boa pista, que é oficial, mas que não é aquilo que eu estava falando. Nós temos que levar condições de atletismo, condições de prática de esportes. A questão da piscina pública, a questão do Centro Olímpico, a questão do ginásio Alcides Pan, a questão de tantas outras, a grande distribuição de quadras de sintético pelos bairros, a maioria deles aonde começou e aonde foi feito, inclusive com o Lúcio Demarque. Então, é pensar que a cidade precisa de planejadores. Nós precisamos voltar a planejar a cidade. O esporte tem uma condição de vitalidade urbana. A gente tem o acompanhamento e o desenvolvimento dele e vai tratar disso em todas as fases do desenvolvimento cidadão. Pensando desde a criança, dos jovens e dos idosos, oferecendo a todos uma condição diferenciada. E nas mais diversas modalidades. Nas mais diversas modalidades. Nós temos modalidades sendo praticadas em Toledo aí que a gente às vezes até não imaginava que estava acontecendo da maneira tão intensa como está acontecendo. Essa questão vai ter que participar de um planejamento integrado, onde a gente vai realmente oferecer uma infraestrutura mais adequada, até porque, me desculpe, mas as infraestruturas que estão aí são infraestruturas um tanto quanto sucateadas. Nós temos a nossa piscina pública que ficou fechada um tempo, nós temos as piscinas do CERT dos idosos lá fechadas durante um tempo, nós temos questões de precisar melhorar nos distritos, os ginásios dos distritos estão com grandes problemas que precisam ser melhorados. Então eu estou ouvindo muito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas por que não foi feito antes? Porque deixaram chegar as condições onde chegaram? Nós temos que voltar a ter o orgulho, e você sabe disso. Eu também tenho um irmão que é da área de esportes, e a gente sentia tão orgulho de como Toledo era disputada para ter os jogos abertos aqui, tanta coisa. É algo que traz realmente a questão da vitalidade para o nosso município, pensando ele desde o esporte lá do desenvolvimento cidadão, a questão do rendimento, do esporte de rendimento, e aí nós vamos fazer as parcerias todas que precisam ser feitas, nós vamos trabalhar melhor a captação de recursos, inclusive para novos programas, que atendam a todas as faixas, programa diferenciado de atendimento à população em horários diferentes, alternativos, não só durante o dia, mas à noite também, para as pessoas que trabalham, com pessoas e profissionais qualificados atendendo lá. Mas tem tanta coisa a ser feita, inclusive na área de turismo. Nós vamos promover e estimular a questão do turismo esportivo dentro de todo um rol, juntamente com a cultura. E aí da cultura eu vou falar para você que eu não consigo ver o Centro Cultural Ondina Niederauer fechado, por falta de manutenção. Eu não consigo ver um Copagro, por exemplo, que é um parque tão populoso, sem a possibilidade de ter ali eventos culturais. Nós precisamos e vamos fortalecer mais os equipamentos de cultura no município. Mas, acima de tudo, nós vamos desenvolver, promover e estimular
fortalecimento, desenvolvimento dos nossos talentos, em qualquer área, na área da música, na área da literatura, no teatro, na tradição. Nós vamos realmente e vamos implantar projetos. Eu quero essa cidade pulsante. Essa cidade tem que ser cada vez mais integrada através da convivência, através da estimulação da possibilidade das pessoas expressarem as suas artes, expressarem as suas potencialidades. Fortalecimento da cultura local é algo de que não aprendemos mal. Mário, você citou a questão das estruturas. A gente tem muitas estruturas. Você falou sobre a questão da qualidade atual e da manutenção dessas estruturas. Toledo é conhecido por ter muitas estruturas públicas, isso já há de muitos anos. São aí 8 restaurantes populares, 2 centros da juventude, 2 centros de revitalização da terceira idade, Céu das Artes. Toledo tem um ginásio praticamente para modalidades principais ali, futsal, basquete, vôlei e handebol. Então, uma estrutura muito grande. E como que cuida de toda essa estrutura? Como faz para ter essa manutenção, para que essas estruturas mantenham a qualidade? Gestão. Eu não posso deixar de ter essas estruturas e pensar em ampliá-las, porque elas precisam ser distribuídas em mais. Se eu conseguir fazer, eu tenho que fazer projetos para manutenção. Nós estamos numa cidade com esse desenvolvimento, aprender a captar recursos para tantos outros programas, não tem como, Kelvin. É questão, quanto mais eu cuido, mais eu mantenho. Quanto mais eu cuido, menos dinheiro eu tenho que investir lá e mais me sobra para fazer outras questões. Não dá para chegar no último momento, quando a coisa já está depredada, e deixar fechado para poder ter que fazer a manutenção necessária. Isso pode ser que acontecer, eventualmente, num caso ou no outro, por uma questão que surja, né, um evento, uma tragédia, algo que aconteça de uma forma excepcional. Agora, gestão como na sua casa. Você faz a sua casa e depois você tem que mantê-la. Você faz o seu jardim, você tem que mantê-lo. Se você não mantê-lo, a coisa volta para trás, você deprecia. Se você não agir, a gente volta para trás. Se você não cuidar da sua casa, não pintar, não cuidar do telhado, não fazer as reformas necessárias ao longo do tempo, e você vai fazendo ao longo do tempo, você vai chegar num momento em que vai estar simplesmente impossível de você habitar nela sem uma grande reforma. E aí você vai ter que gastar um grande dinheiro. Então, programas de manutenção e recuperação das nossas infraestruturas tem que acontecer de uma maneira efetiva, e nós vamos fazer isso. Mário, já encaminhando o nosso bate-papo para a reta final, duas perguntas. A primeira, em caso de êxito na eleição do próximo domingo, como que o Mário imagina o município de Toledo daqui a 4 anos no final do mandato? E quais os diferenciais do Mário, por que escolher o Mário na eleição do próximo domingo? Primeiro, a construção da imagem de Toledo daqui a 4 anos não vai ser feito pelo Mário. Vai ser feito em conjunto, em diálogo, que é o que eu acredito que está faltando em Toledo. Essa valorização da importância da construção do diálogo, uma imagem em conjunto. Não vai ser uma administração fechada num gabinete da prefeitura em 4 ou 5 pessoas determinando o que a cidade vai ser. Vai ser uma construção coletiva. Com certeza, uma Toledo mais humana, uma Toledo com espaços urbanos mais apropriados, mais qualificados. Escolha o Mário porque o Mário pensa diferente. Porque ele pensa diferente, inclusive, no trato com as pessoas, na forma de olhar a cidade de uma forma diferente, entendendo que ela tem potencial e capacidade para ir muito mais além de onde ela está. Escolha o Mário porque ele tem a sensibilidade de entender as carências que o município tem, que o cidadão tem, e que nós vamos buscar os projetos para resolver os problemas que tem. Nós sabemos que as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas os projetos têm que ser feitos e as ações têm que serem tomadas. Nós estabeleceremos prioridades e a curto, médio e longo prazo nós vamos transformar essa cidade numa cidade cada vez melhor. Eu tenho plenas condições que é possível, com planejamento, fazer uma cidade diferente. Eu tenho plena consciência de que o respeito, a valorização, a integração entre todos os bairros, entre todos os cidadãos e a valorização para ele, porque todo esse desenvolvimento que nós temos é feito por todos nós. Ele cabe sim também uma parcela aos gestores, e quantos bons gestores nós fizemos? Você falou aí do Derli, do Skevinato, nós tivemos cada um com a sua participação, mas é importante que a gente entenda que esse desenvolvimento é construído por todos, independente do bairro, do lugar, da casa, do distrito onde a pessoa mora. Elas pertencem
a esse desenvolvimento e elas merecem que esse desenvolvimento seja resgatado a elas. Todos nós temos que ter esse orgulho, esse senso de pertencimento a essa Toledo. E é essa Toledo que nós pensamos diferente. Por isso, esse pensar diferente, essa mudança, essa inovação, no dia 6/10 significa o número 10. No dia 6/10 é necessário que se vote no 10. Para quem quer mudança, para quem não quer continuar com a cidade sendo gerida dessa maneira, com os caminhos que foram escolhidos. Os caminhos que foram escolhidos, eu já disse que eu respeito, não estão demonstrando que os resultados efetivos que são merecidos. Avançamos em um outro ponto, mas não existe uma linha integrada. Não existe. Nós vamos atrás de resolver a situação das pessoas. Nós vamos atrás de dar às pessoas o merecimento, o respeito que todas querem. Nós pensamos muito na cidade de Toledo, porque eu pertenço também a essa cidade, eu sou apaixonado por essa cidade e eu tenho certeza que com a graça de Deus existe aí toda uma preocupação de todos por uma cidade cada vez melhor. A diferença no dia 6/10 está no 10. A diferença para uma cidade diferente e melhor está no 10. É por isso que eu estou muito apaixonado, eu tô com muita vontade de fazer diferente. É essa vontade do novo, essa qualificação do novo, é essa intenção do novo no respeito a todos que está constituído no número 10. Multipliquem essa mensagem. Aqueles que realmente pensam como eu, que multipliquem essa mensagem. É extremamente importante que a partir de janeiro nós coloquemos Toledo num novo mundo. Nós determinamos a Toledo um novo modo de pensar, uma possibilidade de uma transformação cada vez maior qualidade e melhor qualidade de vida para todos. Mário, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, com o público de Toledo, com os nossos internautas e de passar um pouquinho mais sobre as suas propostas, sobre as suas ideias e sobre a sua visão acerca do nosso município, o município de Toledo. Eu agradeço, Kelvin, agradeço muito, desejo que nós sempre tenhamos comunicações, veículos de comunicação social de maneira imparcial. É extremamente importante que os veículos levem as mensagens de forma imparcial. Eu desejo muito isso, porque a imparcialidade é uma condição fundamental para todo veículo de comunicação social. Eu agradeço muito ao trabalho que você está fazendo hoje comigo aqui, propiciando que eu leve também a minha mensagem de uma forma muito transparente e muito apaixonada daquilo que eu penso do município e das propostas que a gente tem no município. Eu tenho certeza que no dia 6/10 haverá a confirmação de que Toledo quer um novo caminho. Obrigado. Nós recebemos o Mário Costenaro, do Republicanos, ele que é candidato a prefeito de Toledo, da coligação Renova Toledo, Republicanos, Progressistas, PDT, PRD, Agir, Democracia Cristã e a Federação PSDB e Cidadania. Essa foi a nossa primeira entrevista com os 3 candidatos à Prefeitura de Toledo. A ideia é trazer um pouquinho mais sobre as suas ideias, os seus projetos e a sua visão sobre o município de Toledo, para que lá no dia 6 de outubro vocês tenham mais argumentos para escolher o seu candidato. Na quarta-feira a gente recebe o candidato do PSD, candidato à reeleição Beto Luniti, e na quinta-feira a candidata Neuci Welter, do PT. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Para ter acesso a essa entrevista e outros conteúdos em primeira mão, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí, galera. Nos vemos em breve e até mais.